Bom dia, pessoal. O tema do nosso grupo é cintilografia da paratireoide. Os componentes da equipe é Andressa Lima, Fernanda Medina, Lucas de Nascimento, Rebeca Santos, Gisele Pinho, Vitória Monteiro e Wanda Lorena Mota. Agora eu vou introduzir e falar um pouquinho sobre esse exame que é a cintilografia. A cintilografia é um método de diagnóstico que é amplamente utilizado na medicina nuclear. Ele faz rastreamento de doenças, as quais a gente vai dar enfoque à paratireoide, as doenças da paratireoide. A técnica se baseia em formar filmes a partir da concentração de um radiofármaco injetado no paciente, através de um aparelho chamado gama câmera. E esse aparelho faz com que seja possível captar a imagem para que o exame seja realizado. Então, nós decidimos trazer um relato de caso de primeiro momento para caracterizar realmente como é a utilização dessa cintilografia dentro de um diagnóstico. Então, no nosso relato de caso, nós temos uma paciente que é do sexo feminino, ela possui 20 anos, e ela começou a apresentar um quadro de fadiga óssea e de dor. Por conta desses sintomas, foram solicitados alguns exames laboratoriais e dentro desses exames foi descoberto que o cálcio sérico, o fósforo, o hormônio da paratireoide, a hidroxivitamina D e a excreção de cálcio na sua urina estavam fora da faixa normal. Então, por essa razão e por alguns desses panoramas indicarem poder ter algum problema na paratireoide, foi solicitada uma ultrassonografia dessa região do pescoço, porém nessa ultrassonografia não foi observado nenhum tipo de lesão, porém os seus sintomas persistiram, e por essa persistência foi solicitado que ela fizesse uma cintilografia, porque ela é um exame muito mais específico. Já na cintilografia, foi possível se observar dois achados. O achado na região, os dois achados estavam no polo inferior, um na região direita e outro na região esquerda. Por conta desses achados, a paciente foi submetida a uma exploração cervical cirúrgica. Após essa exploração, não foi encontrado o adenoma, mas algumas partes do tecido foram retiradas por temectometria parcial. Esses cortes foram posteriormente congelados e analisados por estudo. A paciente, mesmo no pós-operatório, ela continuou tendo alguns problemas nos seus exames laboratoriais. O seu nível sérico e o seu hormônio da paratireoide, apesar de ter diminuído os seus valores, continuavam acima do que é se esperado para uma pessoa que fez uma cirurgia e dentro de uma pessoa que já estaria com um estado normal de saúde. Por essa razão, ela foi 3 meses depois receitado que ela fizesse de novo uma cintilografia para observar como estava a situação no pós-operatório. Nessa segunda cintilografia, a paciente foi descoberto que o nódulo que estava do lado direito permanecia no local, e o nódulo que estava no lado esquerdo já tinha desaparecido. Essa remanescência desse nódulo do lado direito indicava o porquê dos exames laboratoriais dela continuarem dando alterações que não estariam esperados. Por conta desse achado, ela passou por outra interferência. Para saber exatamente qual era a localização desse nódulo direito que permanecia no local, a paciente foi exposta a uma ressonância magnética na região do pescoço. A ressonância magnética ela utiliza uma série de contraste, e com isso foi possível observar a localização do tumor, né, da lesão nodular, que se encontrava localizada na secção inferior direita do pescoço. A paciente ela foi submetida de novo a uma cirurgia cervical reorreparativa com o auxílio de uma sonda-cama. Com o auxílio dessa sonda-cama, foi possível ressecar a região em que essa lesão nodular se encontrava para um melhor resultado após a cirurgia. Após um tempo, ela foi de novo, passou por uma bateria de exames laboratoriais, e com essa bateria de exames, foi descoberto que o cálcio sérico dela voltou ao normal e ela precisou fazer uma reposição de vitamina D e cálcio.
Agora, a gente observando aqui as imagens ao lado, é possível ver a imagem da primeira cintilografia, com as setinhas apontando para os dois nódulos, ambos na região inferior da paratireoide, um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Nas segundas imagens, é possível ver só o que permaneceu, no caso, a lesão nodular do lado direito, que permaneceu lá, mas depois foi feito todo o procedimento com congelamento local, com ressecamento, para que não permanecesse e que a paciente conseguisse sobreviver e continuar a vida dela. Bem, bora falar agora mais propriamente das finalidades do exame. A cintilografia é um exame utilizado principalmente para rastreamento de cânceres, para rastrear um adenoma ou, em casos mais raros, um carcinoma. Geralmente, os pacientes que são indicados para fazer esse exame são pacientes com hiperparatireoidismo primário, ou seja, pacientes que têm uma ação acentuada da tireoide. O hiperparatireoidismo ele pode ser dividido em dois. Tem o hiperparatireoidismo primário, que é aquele causado pelo próprio organismo, por problemas do próprio organismo, enquanto o hiperparatireoidismo secundário é causado por fatores externos. Com a ação acentuada desse órgão, vai acontecer um excesso de paratormônio. O paratormônio vai estimular de maneira exagerada a retirada de cálcio dos ossos para o sangue. Isso vai causar um enfraquecimento dos ossos, uma vez que esses ossos vão estar sem cálcio. E também vai dar um enfraquecimento dos músculos também. Além disso, com uma alta concentração de cálcio no sangue, isso vai causar problemas na filtração glomerular. Por isso que esses pacientes geralmente também têm insuficiência renal, por causa da alta concentração de cálcio no sangue e um problema de filtração. Além disso, isso também pode causar problemas intestinais, por causa da reabsorção de cálcio no intestino. Essa ação acentuada da tireoide, esse órgão ele pode estar hiperfuncional por causa de um câncer, e por isso que gera essa suspeita. Essa ação acentuada pode ser derivada de uma multiplicação exacerbada de células, e por causa disso esse órgão está hiperfuncional, por isso que gera essa suspeita. É um exame bastante útil para o pré-operatório, uma vez que, por vezes, o médico ele solicita a paratireoidectomia, ou seja, a retirada completa da paratireoide ou a retirada do tumor. E é importante que o cirurgião já saiba a localização desse tumor e o tamanho desse tumor também, uma vez que alguns pacientes eles são contraindicados para fazer essa cirurgia, principalmente pacientes que têm cardiopatias, por exemplo, por causa da alta chance de ter complicações durante a cirurgia. Então, o exame de cintilografia, ele possibilita essa prevenção de complicações durante a cirurgia, uma vez que ele diminui a probabilidade de complicações. Bom, agora eu vou falar sobre as contraindicações. Para o exame de cintilografia, são contraindicados para mulheres grávidas ou mulheres com suspeita de gravidez, porque o feto é extremamente sensível à radiação. Também é contraindicado para as mulheres em período de amamentação. Mas se for de extrema necessidade para que essa mulher faça o exame, uma das opções é o descarte do leite materno até que o radiofármaco seja totalmente eliminado, né? Para outras pessoas que não fazem parte desse grupo de risco, é necessário evitar durante 24 horas relações sexuais e contato próximos com gestantes e crianças, como, por exemplo, dormir na cama, carregar no colo por um período muito grande. Também é contraindicado a entrada de acompanhantes para fazer esse exame, né? Porque a sala de espera é restrita exclusivamente para os pacientes, devido ao uso dos radiofármacos ali. Também, mas tem exceções, né? Como idosos e crianças, e dependendo também de acordo com a avaliação médica, se esse paciente vai precisar de acompanhante ou não. Uma das contraindicações também é pacientes maiores que 130 quilos, porque as máquinas não conseguem aguentar. Alguns locais, as máquinas não conseguem aguentar até 120, outras 130, depende do local. A substância utilizada, né, desaparece em poucas horas.
e a urina, ela ajuda a eliminar essa substância. Por isso, é muito recomendável, né, o consumo de bastante líquido, para que essa substância seja eliminada rapidamente do corpo do paciente. Bem, para o preparo do paciente, não é necessário que o paciente ele esteja em jejum ou então que ele suspenda seus medicamentos diários. Ele pode ir alimentado e tomando as suas medicações como de costume. Mas é necessário que no dia da realização do exame, o paciente ele leve seus resultados do exame do PTH, que é o paratormônio, que é o hormônio da paratireoide, o resultado do seu exame de cálcio e da ultrassonografia da cervical, porque nessa ultrassonografia vai mostrar se o paciente ele tem alguma patologia na tireoide ou então em outros tecidos do pescoço. As pacientes que são gestantes e que estão amamentando, elas são proibidas de fazer esse exame. O exame, ele é realizado em 3 etapas. A primeira etapa, o paciente, ele toma um radiofármaco na veia. 10 minutos após a injeção desse radiofármaco, ele é levado para a câmara de cintilação e ali são feitas imagens. Logo após essas imagens serem feitas, eles cronometram 2 horas desde o momento da aplicação do radiofármaco e 2 horas depois da aplicação são realizadas novas imagens. Logo após isso, o paciente é levado para fazer a tomografia computadorizada do pescoço e assim encerra o exame. O exame ele dura em média de 3 horas de duração. O exame da cintilografia da paratireoide, ele possui diversas técnicas que podem ser utilizadas. Um dos protocolos mais utilizados é o protocolo dual fase, que é o de 2 fases, onde utiliza o radiofármaco 99 mTC para aquisição de imagens de pescoço de tórax, que leva em torno de 10 a 30 minutos, e na sua fase tardia, de 90 a 150 minutos, para a obtenção das imagens. Após a injeção do radiofármaco, injetam-se de 740 a 925 megabecquerel e de 20 a 25 milicuries de Cestamib por via intravenosa. Então, quando o radiofármaco 99 mTC Cestamib ele se concentra rapidamente no tecido tiroidiano, essa fase inicial chama-se de fase tiroidiana. E quando o tecido paratiroidiano ele aparece de forma alterada na sua captação, essa fase é conhecida como fase paratiroidiana. Então, essa alteração, por que ela ocorre? Por conta de uma eliminação mais lenta do radiofármaco nessas estruturas. Como a velocidade de eliminação é maior na glândula tireoide, as imagens elas permitem que a glândula paratireoide saia mais nítida. E a sensibilidade geral deste método é de 82% para a localização de adenomas e de 60% para a localização de glândulas hiperplásicas. Protocolo de subtração. Esse protocolo, ele consiste na administração de 2 radiofármacos, que podem ser o 99-MTC-Citamib ou cloreto de tálio 201T1 e o 99-MTC-Pertecnato ou iodeto de sódio 123I, sendo o radiotraçador alternativo para o 99-MTC-Citamib o 99-MTC-Tetroformin. O princípio desse protocolo, ele baseia-se na diferença de comportamento dos traçadores. O Cestamib e o 201-Talio-1, eles são captados pela tireoide e pela paratireoide hiperfuncionante. Já o 99-MTC-Pertecnato e o 123-iodo, eles são captados apenas pela tireoide. Assim, há alguma área focal resultante da subtração eletrônica das 2 imagens que vão ser obtidas, seja com o Cestamib ou o tálio e o pertecnato ou o iodo, ele corresponde à paratireoide hiperfuncionante. A limitação desse protocolo é justamente a movimentação do paciente durante, entre a aquisição das 2 imagens. E foram realizados diversos, como todo exame, é necessário diversas pesquisas utilizando esses radiofármacos. Por exemplo, utilizando o 99-MTC, pertecnato e o tálio 201T,
Entre essas técnicas não invasivas para a detecção de glândulas paratireoides normais, a cintilografia com 2 isótopos utilizando o tálio e o pertecnato, ele tem sido uma das mais utilizadas. E apesar dessa cintilografia de paratireoides usando esses 2 fármacos ter mostrado resultados satisfatórios e de boa acurácia diagnóstica, os resultados relatados nos diversos trabalhos, eles são muito variáveis e a acurácia do método é considerada operador dependente. Já utilizando o 99-MDC-Cestamib e o iodeto de sódio 123, apesar do uso clínico da MIB, né, do 99-MDC-Cestamib, para a realização de cintilografias da paratireoide ser relativamente recente, vários protocolos de aquisição das imagens têm sido descritos. O primeiro protocolo relatado foi sua utilização em conjunto com o iodo 123, que é o iodo 123 com o Cestamib, como substituto à utilização do protocolo de 2 isótopos mencionados anteriormente, do tálio e do pertecnato. Esse protocolo, apesar de apresentar algumas vantagens, como a melhor relação na captação para tireoide da AMIB, quando em comparação com o tálio, ele apresenta muitas das limitações técnicas existentes no protocolo de imagem de 2 isótopos com o tálio e o 99, que são as dificuldades em realizar a subtração das imagens de forma adequada, a necessidade do paciente em se manter imóvel durante toda a aquisição das imagens, a falta de consenso quanto à melhor sequência que vamos obter de imagens e a atividade radioativa a ser utilizada em cada uma das etapas desse protocolo. Atualmente, a variação desse protocolo mais utilizada é a administração por via oral de 18,5 megabecquerels, ou seja, 0,5 milicurs de iodo 123, com realização das imagens 4 horas após. Então, administra-se a Cestamib de 185 a 925 megabecquerels, ou seja, 5 a 25 milicurs, por via endovenosa, assim, a fim de adquirir as imagens de 5 a 20 minutos após, né, a administração da Cestamib. Normalmente, as imagens planas na projeção anterior da região cervical e do mediastino são adquiridas, mas podem se realizar também imagens extras nas projeções oblíquas ou imagens tomográficas, que só podem ser realizadas se isso for considerado necessário. A acessibilidade geral desse método para a detecção de adenomas é de 89%, que é significativamente maior, cerca de 10% a 15% do que aquela que é relatada para a técnica de subtração, que é utilizada com o tálio e com 99-MTC pertecnato. Bom, como sabemos, a cintilografia é um exame indicado para análise morfofuncional da glândula. Neste caso, da imagem ilustrada e do presente tema em questão, né, das glândulas paratireoides. E muitas vezes, essa cintilografia é complementar a dados clínicos, a exames que foram solicitados ao decorrer da trajetória do paciente, como ultrassonografias, etc., para uma melhor convicção do resultado. Bom, como eu já havia dito, além da localização, dimensão e morfologia, a cintilografia ela é responsável por analisar um fator muito importante, que é a distribuição dos radiofármacos, que normalmente, né, tende a ser homogênea, mas como percebe-se aí nessa imagem, que está clara, colorida, nem sempre as coisas, né, seguem a linha da normalidade. Existem, sim, distúrbios. Bom, esse exame ele foi realizado em 2 etapas. A primeira etapa, que é chamada a etapa recente, onde 15 minutos após a administração do radiofármaco, fez a cintilografia. E 2 horas após, que foi chamada a fase tardia, fez a cintilografia novamente. E seu diagnóstico, através da análise das imagens, mostrou um acúmulo anômalo indicado aí pelas 2 primeiras fotos, as 2 setinhas, aí na imagem. O que é sugestivo para a glândula paratireoide ectópica, que é basicamente uma tireoide com características residuais incomuns, né? Seja na sua dimensão, na sua morfologia, o que mostra uma anormalidade, até mesmo porque, se fosse dentro do padrão, tudo certinho, a distribuição seria de forma homogênea. E para quem quiser saber mais sobre a paratireoidectomia, ou seja, a retirada da paratireoide, a equipe recomenda esse artigo, Indicações de paratireoidectomia no hiperparatiroidismo secundário,
a insuficiência renal crônica. A gente usou esse artigo para elaborar a apresentação. O artigo é bem interessante, ele fala dessa relação entre a retirada da paratireoide, o hiperparatiroidismo secundário e a insuficiência renal. A gente também recomenda o artigo Relações entre os níveis séricos de cálcio e o paratormônio e a positividade da cintilografia da paratireoide, com análise de 194 pacientes. É um artigo bastante interessante para quem quiser saber mais sobre a patologia e sobre os exames laboratoriais que são feitos antes da cintilografia e a relação entre a positividade dos níveis séricos de cálcio e a cintilografia. A gente usou alguns artigos para elaborar essa apresentação. A gente usou o artigo Tecido paratireoide tímico não adenomatoso, não encapsulado, concomitantemente com hiperparatireoidismo primário, devido a adenoma de paratireoide ectópico. A gente também usou esse artigo que a gente recomendou, relação entre os níveis séricos de cálcio, paratormônio e a positividade da cintilografia, com análise de 194 pacientes. A gente também usou o artigo Tireoide ectópica cervical lateral, um relato de caso e revisão de literatura. A gente também usou o artigo Avaliação do protocolo com atividade fixa em portadores da doença de Plumen pós-radioterapia. A gente usou diagnóstico diferencial de doença de graves por cintilografia, além de outras referências. E por hoje é só, galera. Obrigado por ter assistido até o final. Um abraço.